No vídeo de hoje, então, eu vou mostrar o projeto da caixa acústica que eu estou desenvolvendo para esse alto-falante aqui de 21 polegadas da BASE. Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. No meu último vídeo, então, eu mostrei esse falante aqui da BASE de 21 polegadas, capaz de suportar 2.500 watts a 1 ohm. E no título do vídeo eu coloquei ali que é o melhor alto-falante do mundo. Óbvio que uma galera não concordou. E tá tudo bem, eu acho que esse é o propósito da gente estar aqui se expondo, trazendo as opiniões para a internet, justamente para que a gente possa gerar diversos tipos de discussões e que cada um possa fazer o seu próprio comentário. Quando eu fiz essa afirmação, é justamente por causa das características de parâmetros que esse alto-falante apresenta, que é bem complexo de fazer com que ele tenha essa interação. Quer dizer que outro fabricante não poderia fazer? Poderia, mas sairia um produto consideravelmente caro e acredito que na grande maioria deles não seriam viáveis para ter um comércio do produto. A BASE acabou fazendo, não só ela, claro, outros fabricantes também fizeram falantes com essa característica, o que acabou, de uma certa forma, tendo essa ideia do falante que, na minha concepção, realmente apresenta parâmetros muito bons. Como eu comentei, então, no outro vídeo, esse falante ele foi desenvolvido em parceria com o pessoal da PowerSoft no desenvolvimento do sistema chamado de IPAL, mas gerou, de uma certa forma, uma confusão na cabeça da galera, querendo saber se era preciso, efetivamente, ter o amplificador da PowerSoft para fazer esse alto-falante funcionar. Na verdade que não, porque ele é um alto-falante convencional, como qualquer um outro, mas com características muito interessantes. Com o amplificador, ele assume características ainda melhor, que melhora ainda mais o comportamento dele. Nós estamos falando de um alto-falante que tem um deslocamento expressivo. E para frequências baixas, é muito importante que você consiga deslocar muita massa de ar. Por isso a ideia dele ter 21 polegadas, né, ou seja, uma área bem grande de cone, e bastante deslocamento, é um falante que tem muito deslocamento para justamente deslocar muita massa de ar. O que acontece é que falante com essas características acabam precisando de muito sistema motor, porque eu preciso de alguém segurando esse cone. Isso faz com que ele tenha um outro parâmetro que é chamado de QTS, qualidade total do speaker, bem baixo. E esse QTS baixo, ele é interessante porque mostra efetivamente a força motora do falante, mas ele acaba não tendo muito comportamentos de subgrave. E é justamente aí que entra a ideia de a gente utilizar o EPAL Mode, né, que é o amplificador da PowerSoft, porque eu consigo alterar os parâmetros do alto-falante, consigo fazer com que de uma certa forma esse QTS mude e ele acabe apresentando bons comportamentos de baixa frequência. Então eu tenho o benefício da boa força motora que ele tem, do alto deslocamento e ainda assim consigo ter subgrave em caixas pequenas, o que também é muito interessante. E por que eu estou explicando tudo isso aqui? Porque, claro, que nos comentários o pessoal disse que sem o amplificador ele é um falante qualquer e tal. Não, ele não é um falante qualquer. A gente tem que levar em consideração que é um falante que tem características bem interessantes e essa força motora muito me interessa porque eu tenho vontade de colocar esse falante numa caixa que precisa de mais carga acústica, ou seja, uma bandpass, uma corneta, uma caixa de mais alto desempenho, de mais alta eficiência, que precisa de características do falante para isso. Se eu pegar um falante que não tenha tanta essa força, essa nova carga acústica, essa nova massa de ar que a gente vai colocar com a caixa, vai acabar atrapalhando de uma certa forma ele, o que deixa o sistema um pouco ineficiente ou não entregando o resultado que realmente eu busco. Bem, depois de todas as explicações, então eu já deixo claro aqui que a minha ideia não é usar esse falante numa Braseflex. Para isso a gente tem outros alto-falantes que podem ter um bom comportamento para isso, mas eu tinha interesse de usar ele numa caixa corneta. Só que a caixa corneta, para atuar em frequências muito baixas, ela ficou expressivamente grande, o que não atenderia a minha necessidade, né? Eu preciso transportar esse sistema porque eu quero levar para alguns eventos, eu quero ter essa mobilidade, então eu vou colocar ele no reboque e eu tenho as limitações do reboque para isso, que no meu caso específico o reboque tem 1,35 m de largura para que eu possa encaixar a caixa acústica ali dentro. Depois de muito pesquisar na internet, eu decidi construir uma caixa que eu sempre tive muita curiosidade de ouvir, na verdade muito mais de trabalhar no projeto, que é considerado como uma bandpass manifold, né? Ou seja, eu tenho uma câmera única para os dois alto-falantes e outra câmera de sintonia muito mais baixo. Essa caixa, o projeto é disponibilizado gratuitamente pelo pessoal da 18 Sound, que inclusive é outro fabricante que fez um falante tão bom quanto para usar no sistema IPAL Mode. Essa caixa está disponível na internet, então é essa daqui que você pode ver. Mais uma vez, ela é chamada de Manifold, né, da duplo 21 polegadas bandpass, então por isso que eu também chamo ela de uma bandpass Manifold. E a caixa tem essa característica, então, dois alto-falantes de frente, uma câmera de compressão aqui para os dois alto-falantes e duas câmeras independentes sintonizadas. Então uma câmera vai ser responsável
pelos ganhos nas frequências mais baixas, enquanto a outra câmera vai ser responsável pelos ganhos em frequências um pouco mais altas, tá? Então, nota que aqui a 18 Sound, inclusive, detalha bastante o projeto. Então, eu me inspirei nele, e não só a 18 Sound, mas diversos outros fabricantes, como a Norton e diversos outros fabricantes têm caixas com essas características. Então, a ideia aqui é usar como inspiração. Eu não vou utilizar exatamente as mesmas medidas porque eu preciso que atenda às necessidades do meu projeto. Então, como você pode ver aqui, essa caixa tem 1,22 m de largura e ela tem 59,6 de altura. A minha ficou basicamente com a mesma altura, tá? Mas o que eu fiz aqui então? O software que eu estou utilizando para fazer a simulação é o Horn Response, um software gratuito que tem aí na internet, que é focado em projetos de caixa corneta. Então eu coloquei aqui os parâmetros do alto-falante, né? Eu vou vir em Tools, Loudspeak Wizard. Ele pergunta se eu quero que mostre as ressonâncias que a caixa tem. A princípio eu vou mascarar um pouco elas de propósito, como se eu estivesse colocando material absorvente, né? Então por isso que eu vou dizer que... Ele pergunta se eu quero que eu mascare isso, então eu vou dizer que sim. Ele vai abrir aqui, então observe, ó, o que eu fiz aqui. Primeira coisa, eu venho aqui em Driver. Então tem os dados do meu falante, tá aqui, frequência de ressonância de 37 Hz, né? E os dados que a gente já viu no vídeo passado. E venho aqui em câmera. Então a câmera, o que eu botei aqui, ó? Note que nessa linha vermelha é onde estão os falantes. Sim, os dois falantes, né? Porque quando eu estou em order, eu mostro aqui, ó, que eu estou aplicando uma tensão de 100 volts para os dois e estou usando dois falantes em série. Então se você observar aqui, tem a série dos dois alto-falantes, né, aplicando 100 volts e em half space, ou seja, a caixa vai ser medida no chão, porque como eu vou usar um reboque, ela vai estar perto do chão. Então, mais uma vez, volto aqui para a câmera, 400 litros, então como os dois alto-falantes estão exatamente aqui, eu estou compartilhando uma câmera de 400 litros para os dois, o que teoricamente seria 200 para cada falante. A área do pórtico, né, a área do pórtico, 1680, eu decidi particularmente utilizar o SD do alto-falante. O alto-falante tem 1680 de SD, eu utilizei a área total do duto nisso. Como são dois falantes, fica metade para cada um. Foi uma decisão minha para não ter um duto tão grande. E ele ficou com a profundidade de 48 centímetros, tá? O que está me dando uma sintonia dessa câmera traseira de 37,2 Hz. Já na câmera frontal, que na verdade seria corneta, né? É o acoplamento manifold, então os dois falantes estão exatamente nessa câmera. Eu fiz uma coisa um pouco diferente. Eu coloquei então a área total, onde vão os dois falantes, e depois eu fiz uma aberturinha exatamente como no projeto da 18 Sound. Aqui eu estou dando um comprimento total de 90 centímetros. E por quê? Quando a gente volta aqui no projeto da 18 Sound, nota que ela tem uma profundidade um pouquinho acima de 63, tá? Então, ó, a gente vê que aqui no reforço está em 63,2, vamos dizer que ela está com 65 Hz mais ou menos. Então, quando a gente desce mais aqui nas medições que a 18 fez, ela mostra então, ó, que essa caixa ela tem, ó, excess of efficient that needs to be carefully equalized. Então ela tem um excesso de eficiência que, no caso, a 18 Sound diz que precisa ser equalizada. Então no caso dela aí está em 110 Hz mais ou menos, essa expressão aqui dessa alta frequência, né? E aqui então seria a resposta processada. Então, a curva de impedância tem basicamente 3 picos aqui, mas por que eu estou mostrando esse pico? Porque quando a gente vai lá no meu projeto, quando eu venho aqui ó, na resposta, no power, a minha caixa também tem uma expressão. Então nota que eu também tenho um ganho, um excesso de eficiência, que no meu caso está acontecendo ali por volta de 80 Hz, porque eu decidi fazer desse jeito. Como eu vou utilizar uma caixa para grave, que vai atuar de 80 até uns 300 Hz, eu decidi trazer esse ganho um pouco mais para baixo, para ter mais expressão lá na baixa, o que a 18 decidiu colocar lá em 110, porque provavelmente essa caixa eles sugerem que vá junto com o line, e o line tende a ficar de 120, 150 para cima, porque acaba usando falantes um pouco menores. Então no meu caso, não, eu queria que descesse mais, então por isso que eu aumentei a profundidade da horn. Se eu diminuísse ela aqui, ó, para basicamente o que a 18 está usando ali, ó lá, ó, 65, nota que a resposta começa a ficar relativamente parecida com a deles. Por que eu estou dizendo relativamente parecidas? Pelo seguinte, ó, se eu voltar aqui para os 90, eu vou voltar aqui para os 90 centímetros, certo? Vou salvar e vou pedir para ele calcular. Mais uma vez, eu vou pedir, até vou pedir para ele não mascarar dessa vez aqui o resultado. Então tá aqui o que seria a caixa, então volume de 400 litros, aqui o volume de 290 onde estão acoplados os falantes, mais essa pontinha aqui de 41,7. E eu venho aqui
em Acoustic Power, tá aqui a resposta, e tem a ressonância do duto, que acontece mesmo por eu estar falando de um duto muito grande, mas na região que eu não vou trabalhar. Eu posso vir aqui em Tools, Filter Wizard, e aí eu vou colocar aqui ó, um High Pass, no meu caso eu vou dizer de 25, usando um Butt 24, e depois um Low Pass vai lá em 120 Hz, porque eu vou fazer sobreposição de via propositalmente, também um Butt 24, e eu dou um On, então beleza, eu já tive o corte aqui deles. Note que o meu pico continua, o da ATEEN não. Por quê? Porque a ATEEN, ó, ela mostra que ela tem aqui uma equalização lá naquele ganho. Então o excesso de eficiência que a caixa dela teve, ela tirou. O meu eu mantive porque eu quero os 80 Hz. Só que a ATEEN, ela mostra aqui, ó, nos parâmetros da caixa, que ela colocou um ganho de 2 dB em 33 Hz. Então nota que a própria ATEEN Sound também está sugerindo um ganho na caixa, o que eu não vejo como problema, porque eu posso vir aqui na minha caixa em Tools, em Filter Wizard, e aí eu posso vir aqui ó, em equalizador, e no meu caso eu poderia ligar aqui o equalizador e escolher, por exemplo, 50 Hz, colocar um fator de Q de 1, por exemplo, aqui, que é facilmente encontrado nos processadores, e vai lá, dar um ganho de 3 dB, por exemplo, eu já começaria a ter mais expressão também em baixa frequência, ou até aumentar um pouco mais, para melhorar ainda mais esse ganho, e dependendo do que eu colocar, ó, por exemplo, o Q de 1,5, até posso tirar um pouquinho, vamos lá, o Q de 1,5, tiro um pouquinho, então nota que eu já começo a ter uma caixa que atue bem lá nas baixas, que é o que eu estou buscando, com uma resposta bem interessante. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu não vejo problema nenhum de ter equalização, tá galera? Os equalizadores são prontos para isso, desde que a gente tenha cuidado para que isso não aumente o deslocamento do cone do alto-falante, né, que pode trazer danos para o alto-falante. E, claro, não precisa ser tanta equalização, porque se eu precisar de muita equalização, quer dizer que eu tenho um problema na caixa. Mas no meu caso específico, essa resposta me atenderia muito bem. E se eu vim aqui em Diaphragm Displacement, nota, passou um pouquinho dos 20, 25, o próprio fabricante diz que esse falante pode ir até 40 milímetros para cada lado, né? Então eu estou aqui acima um pouquinho de 20, porque na minha concepção tende a atender, porque eu ainda estou dentro do que o fabricante chama de X máximo, né? Ou X VAR, depende aí do ponto de vista, mas eu ainda estou dentro das características do alto-falante, então por isso que eu vou manter. Agora quando a gente vem aqui em projeto, tá aqui então a configuração que eu usei, basicamente igual da ATEEN. Então eu tenho um volume aqui de 200 litros, outro volume de 200. Claro que eu já estou contemplando o ganho pelo cone do falante, né? Ó, se eu colocar o falante aqui, ó, o cone dele agrega volume para a câmera. Então eu considero isso aqui nos cálculos da minha caixa, certo? E aqui dentro, então, se você perceber, ó, eu tenho os meus... vamos lá, deixa eu só pedir para salvar aqui. Eu tenho aqui os meus 90... Opa, peraí, deixa eu editar aqui, ó. Eu tenho os meus 90 centímetros daqui até aqui, que é o que estava lá no projeto da gente, certo? E o meu duto ficou então aqui, ó, com os 48 que a gente simulou. 48,8, né? No meu caso aqui do projeto ficou um pouquinho só maior, mas contemplando o que está lá no projeto dele. Então, quando a gente volta aqui, ó, essa é basicamente a ideia que eu estou buscando do projeto da caixa. Eu tenho aqui os outros painéis que eu vou colocar aqui para você ver que eu estruturei um pouco mais da caixa, certo? Então agora o que eu preciso fazer agora é detalhar essa caixa e construir o protótipo dela. Deixa eu trazer outro reforço. Então esse aqui é o conceito da caixa que eu quero usar. Como a gente falou, né? Ela é uma manifold aqui dentro, então eu tenho essa região aqui, ó, reforçando as baixas frequências. Deixa eu trazer aqui de novo no Loudspeak Wizard. Certo? E ó, eu tenho então na resposta o duto reforçando lá embaixo, em 30 e poucos onde está a sintonia, e a frente, ó, então o duto é o amarelo, a frente é o azul, reforçando perto do 80 Hz, o que vai me atender perfeitamente bem aqui para esse projeto. Então como você pode ver aqui, a gente fez a simulação da caixa. Mais uma vez, eu quero deixar claro, eu estou me baseando sim em alguns projetos já existentes, porque é o que vai atender a minha necessidade, e eu construí a caixa para que mais uma vez encaixe dentro do meu reboque, então por isso que ela vai ter 1,35 m de largura, atendendo então as minhas necessidades. Então é sempre legal
a gente mostrar esse tipo de vídeo aqui pra você, porque muita gente começa a comentar, ah, é uma cópia, é parecido. Galera, tem muito tempo aí que a gente não tem efetivamente uma inovação em termos de caixa acústica. Elas são muito parecidas com bastante coisas que a gente já fez no passado, o que muda é que a gente ajusta para nossa necessidade. Sintonizei uma câmera lá nos 37 Hz, né, que é a sintonia é a frequência de ressonância do falante, coloquei a sintonia lá embaixo para ter o sub que eu estou buscando, coloquei a câmera frontal lá nos 80, que vai atender a minha necessidade. Eu gosto de música eletrônica, gosto de uns reggae que tem componentes ali nos 80 Hz, então botei ela para atender a minha necessidade e ajustei para que me entenda. Agora, beleza, eu espero que você já deve estar ansioso para ver isso aqui. O pessoal que está me acompanhando no Instagram, renanlopes.audio, já está vendo eu construído essa caixa, porque lá no Instagram eu trato como um vlog, aqui eu trago um resumo de tudo que eu estou fazendo para você ver, então não deixa de me acompanhar lá. Eu já estou fazendo a caixa, a gente está pintando ela, está providenciando os acabamentos, porque no próximo vídeo eu quero trazer ela tocando para você ver. Eu sei que você está ansioso, eu também estou, mas eu gostaria de trazer o passo a passo do desenvolvimento desse projeto para você ver que é possível, você acompanhar isso de perto e ver então esse monstro tocando. No vídeo passado a gente falou do falante, nesse vídeo eu falei de projeto, no próximo vídeo eu vou trazer então esse falante tocando. Gênio, espero que você tenha gostado do vídeo, ele ficou bem longo, mas não deixa de comentar, faz os seus comentários aqui, não deixa de se inscrever no canal e eu vou pedir para você se cadastrar no meu site no www.estudodoaudio.com.br, que no mês que vem a gente vai trazer um treinamento completo online para você assistir aí no conforto da sua casa, falando sobre elétrica e alinhamento de som automotivo, e eu vou usar esse sub, essa caixa nas aulas, então tenho certeza que você vai querer ver isso funcionando, ver a gente aplicando potência nesse falante e mostrando como é que eu faço tudo isso. Então, ó, deixa eu te agradecer por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois.